senhora? Isabel Soares. Dona Isabel Soares, como é que era a vida da senhora? Eu tinha empresa de confecção, tinha rede de lojas em shopping, a vida estabilizada, atendia todos os magazines de São Paulo que fornece para o Brasil todo, exportando mercadoria. Meu filho, quando queria passear, alugava avião para os mais 5, 6 amigos viajarem com ele. Só andava com segurança, só andava com motorista particular. E, de repente, depois de eu ter dispensado uma das funcionárias da empresa, ela lançou uma maldição sobre mim, que ela gastaria o último centavo para destruir a minha vida, tanto financeira como a minha saúde. E, a partir daí, então, com uma semana apenas, encostou um caminhão na porta da empresa, na Anhanguera, na Avenida Anhanguera, levaram todo o maquinário que eu tinha, que era tudo vindo de fora, não tinha como eu comprar imediatamente aqui, levou todos os pedidos que estavam na empresa para entregar para os magazines, que era uma quantidade grande, cada magazine, de cada modelo, eles pedem, numa coleção de 30 peças, eles pedem de 20 a 25 modelos, cada magazine, e cada modelo eles pedem de 5 a 10 mil peças. Levaram toda a mercadoria que eu tinha para entregar aos magazines, e eu fiquei sem condição, não podia trabalhar porque não tinha maquinário, eles deixaram só uma maquininha que não tinha nenhum valor. Eu não podia trabalhar porque não tinha máquina, não tinha como dispensar os funcionários porque não tinha como pagá-los, e não podia mantê-los porque não tinha máquina nem mercadoria para trabalhar. Tentei com os fornecedores pegar tecido, mas como era em novembro, era férias coletivas, não dava mais para fabricar o tecido e me vender, e mesmo assim eu não teria o maquinário para trabalhar. Aí começou a grande bola de neve, vinha a cobrança do banco, eu comecei a pegar de agiota para cobrir o banco, depois não tinha como, não deu para cobrir o banco, ainda fiquei devendo o banco e o agiota, emprestava de alguns parentes, de alguns amigos, enquanto ainda tinha algum crédito, mas chegou uma hora que, qualquer comerciante sabe, tem uma hora que daí não dá mais para segurar. Aí começou os cheques sendo devolvidos, os protestos acontecendo. Aqui eu tenho uma quantidade grande de cheques, mas foram mais de 300 cheques devolvidos, mais de 400 títulos protestados, prisão administrativa 4, também tem os documentos aqui, falência, foi decretada a minha falência, lacraram a empresa, né, da Barra Funda, que era na Avenida Anhanguera, eu fui despejada, levaram o que restou e colocaram num galpão que era perto da minha residência. Para você ter ideia, eu perdi chácara, terreno, carros, perdi tudo, até a casa que eu morava, ela foi a leilão e foi arrematada. Aí começou as doenças. Comecei com um mioma gigante, que junto à médica falaram que nunca viram um mioma crescer, que o meu cresceu 7 centímetros por dia. Eu fiquei com a barriga como se eu tivesse gêmeos dentro de mim. Comecei com hemorragias, como se não bastasse a hemorragia que eu já tinha, ainda tinha sangramento no nariz. Então era colocado um tamponamento, uma gaze, que ela entrava por dentro, saía aqui na minha garganta, então o sangue saía na minha boca, eu engolia sangue. Aconteceu que eu fui no médico, ele olhando a minha taxa de sangue, ele falou que eu não podia tomar sangue porque o meu organismo rejeitava. Todo o sangue que era injetado em mim, meu organismo expulsava. Tinha que ser operada, mas eu não ia resistir à cirurgia. Então o médico me deu 22 dias de vida. Ele falou assim, olha, não tem como mais segurar, chamou a família e falou, não tem mais do que 22 dias de vida. Então assim ficou a minha situação. Eu cheguei na Igreja Universal, faltava 18 dias para aquilo que o médico havia dito. Teria, então, mais 18 dias de vida, com 4 prisão administrativa, que também estão os documentos aqui da prisão. E eu cheguei naquele dia na igreja, era por um acaso, porque eu já tinha tentado suicídio, já tinha cortado o pulso, já tinham tentado me matar. Pastor, para o senhor ter ideia, na porta da minha casa, oficiais de justiça eram atendidos por ordem de chegada, de tantos oficiais de justiça que tinha na minha porta. Quando tinha telefone, quando atendia, era só cobrança. E naquele dia que eu falei, hoje eu vou dar uma volta, e quando eu voltar, eu vou pegar um revólver e vou dar fim na minha vida. E passando em frente à Igreja Universal, estava uma multidão saindo e outra entrando. E eu entrei com aquele, por curiosidade, eu entrei, eu não sabia que era uma igreja. E quando eu entrei, foi justamente no horário que o homem de Deus apontava e falava assim, para a sua vida tem jeito. Naquela hora, foi como que alguma coisa me acertasse ali. E mesmo sem ter forças, doente, fraco, eu pesava menos de 40 quilos, eu vi me apoiando pela parede e eu engoli cada palavra que aquele homem falava no altar. Eu peguei o meu envelope, ele falava de fogueira santa de Israel. Eu não sabia o que era fogueira, mas eu ouvi ele dizer
que para quem fizesse o verdadeiro sacrifício, Deus mudaria a história, a vida daquela pessoa. Como é que a senhora ia fazer o sacrifício naquela situação, naquelas circunstâncias? Eu já tinha tentado tudo. Para mim, ou eu fazia o sacrifício ou não fazia. Se eu fosse ver pelas minhas condições, eu tinha todos os motivos e razões para não fazer. Eu já não tinha casa, eu não tinha onde morar, eu tinha só mais 18 dias de vida, uma prisão, a polícia atrás de mim, o advogado que não queria mais dar cobertura. Eu tinha todos os motivos para não pegar o envelope, mas eu não teria tido fé. E era a última coisa que eu tinha para usar, era a minha fé. Quando eu cheguei na minha casa, outra coisa que eu não faço também nunca mais é dizer do sacrifício. Quando eu cheguei na minha casa, porque naquele dia eu saí muito, não, aquele fogo bateu em mim, eu cheguei em casa, falei para os meus filhos, olha, peguei o envelope, eu vou sacrificar um valor, não falei nem o valor, eu vou fazer um sacrifício, Deus vai mudar a minha vida. Na mesma hora ele falou, você é louca, sacrificar o quê? Você tem 2 semanas de vida. Eu falei, não, eu não vou morrer mais. Eu pedi o pastor para orar para mim, e ele falou que era para mim fazer 7 semanas, uma campanha, mas eu falei para ele que não, que ele orasse para Deus me curar na hora, porque eu queria fazer o propósito. E naquele dia seguinte, eu fui fazer exame, no meu sangue não tinha nada. Eu estava comentando com o pastor, o exame mais normal que existe, é a minha taxa, que também está aqui, o meu exame, é a minha taxa de sangue. Então, o mesmo exame que eu fiz quase 20 anos atrás, até hoje bate, o mesmo exame. Foi uma cura por completo de uma vez só. Então eu falei para ele, não, eu não vou morrer daqui 18 dias, eu tenho certeza. Aonde você vai arrumar esse dinheiro? Eu falei, não sei, mas Deus vai me dar uma saída. Eu me lembro que eu fui lá fora, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não fui ali por coincidência, eu não fui ali à toa, eu não fui ali por ir. O Senhor me conduziu até, o Senhor permitiu que eu chegasse naquele lugar. O Senhor não ia permitir que eu chegasse naquele lugar para nada. Então, o que o Senhor quer? Mostra o que eu faço. Então, eu pedi para Ele que mostrasse, e olhava para o céu, e quando eu fui abaixando os olhos, olhei o telhado da empresa. Eu falei, é ali. Eu vou abrir o telhado, porque eu não podia tirar um lacre que a autoridade havia posto. Mas ele não pôs lacre no telhado. Então, a minha saída era ali. Eu fui e falei para o meu filho, todo dia você vai abrir o telhado. Eu subia, e é alto lá, bem alto. Abria com o parafuso, tirava aquelas telhas, me amarravam por uma corda aqui embaixo do braço, e ele me descia. Muitas vezes, pastor, quando eu chegava lá embaixo, já tinha sangue, e eu tinha que passar a madrugada toda naquela chinesinha, aquela máquina que nem costurava, mas eu fiquei ali 20 dias. Aí o pastor me perguntou, mas a senhora não tinha 18 dias de vida? Eu até esqueci que eu tinha 18 dias de vida, já fazia 20 que eu estava gerando sacrifício. Eu pus o meu envelope no altar. Cadê a tua barriga? Eu ia falar, eu não estou vendo mais. Cadê suas dívidas? Eu não tenho mais. Porque a partir daquele momento, todas as dívidas foram pagas. Eu fiz questão de recuperar as mesmas empresas, para conservar o mesmo nome. A minha vida está completamente transformada. Um dos eventos que nós fizemos, estava o presidente Lula, a rainha da Suécia esteve presente. Isso aqui é o quê? Esse daqui, pastor, é onde fala, olha, quando fala o mioma gigante, as pessoas podem pensar que é a gente dizendo, né? Mas é o próprio médico que escreveu. Útero irregular, aumento do volume, heterogêneo, miomitose, interino, classificado como gigante. Está aqui então. E aqui, pastor, é onde fala dos centímetros que crescia por dia, olha, o mioma. 7 centímetros, né? Isso. Essa revista não é da igreja, inclusive teve aqui está o meu nome, Isabel Soares Elias, né? Eu toda aqui no aparelho, numa UTI. Não são, né, todos os cheques. Alguns estão aqui. Alguns estão aqui, o senhor vê os valores são altíssimos. 830 mil, aqui 104 mil. Os lugares, as empresas que tinham pego o cheque, e aqui é o nome da minha empresa, que é ISE, que é meu nome, Isabel Confecção, Soares Elias. Celuta e o nome da senhora aqui. E aqui é o meu ISE, né, que é o nome da minha empresa, ISE, Isabel Soares Elias. Todos resgatados? Todos resgatados, e muito, tem mais uns 300 cheques que foram resgatados. E aqui, tem mais o que aqui? Aqui são títulos, aqui tem a prisão, a gente passa assim, é tão rápido passar, né? Mas eu estava comentando com o pastor, aqui dentro tem 4 mandados de prisão. Aqui está o alvará de soltura, que eu fui presa 4 vezes, prisão administrativa, porque os bens, as coisas penhoradas haviam sido despejados, saiu de um local para o outro, e eu não protocolei junto à justiça. Então, eles mandaram o alvará como se tivesse vendido os bens penhorados.
Então, neste evento que nós fizemos do Colégio Porto Seguro, que teve o presidente Lula, naquele momento eu pensei que tinha cumprido na minha vida aquele versículo que diz que Deus nos tira do monturo e nos coloca ao lado de príncipe. Eu estava do lado da rainha da Suécia, porque ela estudou também no Porto Seguro, ela veio no aniversário de 125 anos do colégio. Naquele momento, quando veio para mim ver isso na cabeça, eu falei, não, neste momento eu não estou do lado de príncipe. Ao lado de príncipe eu estou agora, quando eu dou depoimento, do lado de um homem de Deus. Porque, através do meu sacrifício, Deus mudou a história da minha vida.